Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 13 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Google atinge 4 trilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez na história. Em mundo, Trump diz que Irã propôs negociar acordo nuclear, mas mantém pressão. Já no Brasil, parentes de Toffoli tiveram fundo ligado ao caso do Banco Master como sócio. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, ontem foi um dia histórico para a Alphabet, dona do Google. As ações da empresa subiram 1,09% e levaram o valor de mercado a 4 trilhões de dólares pela primeira vez na história. Com isso, a Alphabet entrou para um grupo seleto branco. Ela virou apenas a 4ª empresa do mundo a atingir esse patamar, ao lado de Apple, Nvidia e Microsoft. Hoje, inclusive, a Alphabet fica atrás só da Nvidia, que é avaliada em 4,5 trilhões de dólares. E esse marco não veio do nada. O ano de 2025 foi praticamente mágico para a empresa. As ações do Google acumularam alta de 65% ao longo do ano. Um desempenho que ajudou e muito a levar a companhia a esse novo recorde. Mas afinal, por que subiu tanto agora? O empurrão final veio depois do anúncio de um acordo plurianual com a Apple. A partir dele, a Apple vai passar a usar o Gemini, que é a IA do Google, para melhorar as capacidades da Siri. E a expectativa é que essa nova versão da Siri chegue ainda em 2026. Até agora, a Apple vinha tentando desenvolver uma tecnologia própria de AI, mas como você deve ter acompanhado, estava ficando para trás nessa corrida. E vale lembrar um detalhe importante aqui nessa relação. Há anos, o Google já pagava bilhões de dólares para a Apple continuar sendo o buscador padrão do Safari. Ou seja, é uma parceria antiga e extremamente estratégica para os dois lados. E ainda falando do Google, branco, a empresa também anunciou o UCP, uma nova infraestrutura de comércio integrada ao Gemini. Na prática, isso vai permitir que o consumidor faça toda a jornada de compra direto numa conversa com o chatbot. Ontem a gente já havia comentado da parceria do Gemini com o Walmart e agora o chatbot amplia ainda mais sua atuação. Os agentes de inteligência artificial vão atuar desde a recomendação de produtos até o suporte pós-compra para várias varejistas. Em vez de navegar por vários sites, o usuário resolve tudo ali no chat de forma integrada e automatizada. E com o Google dominando o panorama do mundo corporativo, a gente fecha a seção de empresas e bora agora para o noticiário internacional. Agora no noticiário internacional, o Irã segue em ebulição. Segundo ONGs locais, o número de mortos nos protestos contra o regime de Ali Khamenei chegou a 648 pessoas nesta segunda-feira. Mas nos bastidores, branco, as estimativas são ainda mais pesadas. Há cálculos que apontam que o número real de mortos pode ser muito maior, chegando a até mesmo 6 mil pessoas. E a esse cenário já explosivo se soma o fator Trump, né? Há alguns dias o presidente americano ameaçou intervir diretamente caso o governo iraniano continue reprimindo os protestos. E no domingo à noite, dia 11, Trump afirmou que o Irã teria procurado os Estados Unidos para discutir um possível acordo nuclear. Segundo o republicano, o regime estaria, abre aspas, cansado de apanhar dos Estados Unidos. E mesmo assim o tom segue duro. Trump disse que as forças armadas americanas continuam avaliando opções muito fortes contra o Irã, o que pode incluir ataques militares ou sanções econômicas. E do outro lado, a resposta veio rápida. Ali Khamenei publicou uma charge retratando Trump como um sarcófago, com uma legenda que faz referência a líderes que perderam o poder depois de períodos de domínio absoluto. E não parou por aí não. Ontem o governo iraniano afirmou que a situação do país está sob total controle e disse estar pronto para a guerra, mas também para o diálogo. No mesmo dia, milhares de iranianos foram às ruas em atos pró-governo, convocados pelo presidente Massoud Pezeshkian, ou seja,
seja, Branco, o cenário é de tensão máxima, com pressão externa, conflito interno e sinais mistos de confronto e negociação. E enquanto isso, para completar aqui o nosso cenário global, na Europa, líderes articulam uma presença militar da OTAN na Groenlândia para conter o que vem sendo chamado de uma possível ofensiva de Trump. E além disso, Trump também avalia barrar a petrolífera Exxon de investir na Venezuela, depois de críticas feitas pelo CEO da companhia. Mas com esse panorama internacional completo, a gente vira a chave e seguimos agora para nossa sessão de Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o caso do Banco Master ganhou novos contornos depois de uma reportagem da Folha de São Paulo. A Folha revelou que empresas ligadas a familiares do ministro Dias Toffoli do STF tiveram como sócio um fundo de investimento investigado pelas supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Segundo a reportagem, parentes do ministro teriam cedido uma fatia do resort Taiaiá para um fundo da Reag Investimentos. Esse fundo chegou a concentrar uma posição de 20 milhões de reais no empreendimento. Além disso, o mesmo fundo também tinha participação na DGEP Empreendimentos, uma incorporadora imobiliária da cidade que tinha entre seus sócios um primo do ministro. E por que isso importa? Dias Toffoli é relator do inquérito que investiga as fraudes do Banco Master. Desde que assumiu a relatoria, o ministro manteve o inquérito sob sigilo e tomou decisões que geraram fortes críticas no mercado financeiro. Entre elas, a convocação de uma acariação entre investigados e um diretor do Banco Central. Paralelamente a isso, a imprensa também revelou que Toffoli viajou ao Peru para a final da Libertadores no mesmo voo particular que um advogado ligado ao Banco Master. E enquanto esse pano de fundo segue se desenrolando, teve movimentação institucional importante. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu ontem com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho. Esse encontro teve como pauta a inspeção no processo de liquidação do Banco Master. E segundo o próprio tribunal, houve consenso entre as partes durante a reunião. Lembrando que isso acontece depois de um embate no início do mês, onde o Banco Central questionou o TCU sobre a determinação da inspeção depois da liquidação do Master. Pois é, uma história aqui que chega cheia de conexões sensíveis e que ainda promete muitos capítulos pela frente. Mas com isso a gente encerra o bloco de Brasil e seguimos agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pela Heineken. O CEO da empresa, Dolf van den Brink, decidiu deixar a companhia após 6 anos no cargo e 28 anos de casa. A decisão vem em um momento de turbulência para a segunda maior produtora de cerveja do mundo, que tem enfrentado dificuldades para crescer vendas e foi obrigada a revisar seu guidance para baixo 2 vezes no ano passado. Dolf seguirá no posto até 31 de maio, enquanto a cervejaria, que é dona de marcas como Amstel, Desperados e Lagunitas, ainda busca um sucessor. Com a notícia, a ação da Heineken caiu 4,14% e a companhia vale hoje 39 bilhões de euros. Indo agora para os Estados Unidos, o Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal contra o presidente do Fed, Jerome Powell, relacionada à reforma da sede da instituição. Em resposta, Powell afirmou que o episódio ocorre em meio às pressões do governo Trump por cortes mais agressivos nos juros, e acendendo o debate sobre a independência do Banco Central americano. Nesse cenário, somado às tensões crescentes no Irã, os metais preciosos lideraram os ganhos. A prata subiu 7,33%, enquanto o ouro avançou 2,40%. Olhando para os índices, o S&P 500 subiu 0,16%, enquanto o Nasdaq avançou 0,26%. Agora, indo para o Brasil, o Bank of America elevou sua recomendação para o país para compra em um relatório divulgado nesta segunda-feira. Lembrando que antes a recomendação era de venda. Nas palavras do banco, começamos 2026 com uma visão construtiva para a América Latina. O Brasil está posicionado para um ciclo profundo de cortes de juros, potencialmente iniciando já no primeiro trimestre de 2026. Ainda assim, dia de agenda esvaziada, o Ibovespa recuou 0,13% aos 163.150 pontos. Já o dólar avançou 0,12% a R$ 5,37. Para fechar, no mercado acionário brasileiro, a Gol avançou 56% a R$ 9,75. Isso após a divulgação de um laudo que fixou em R$ 10,13 o preço por ação da proposta de fechamento de capital da
da companhia. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa terça, turma, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!